um que vocês trouxeram é a questão da união familiar, né? Eu acho que Sim. trazendo isso para vocês foi muito importante. Essa união, o fundador ele não ter o ego, né? Se, Uhum. se libertar do ego é um outro ponto ali É. para. E não só ele, mas vocês também. Vocês vêm de um ecossistema de negócios da área do transporte e isso foi fundamental para o que vocês construíram hoje, né? Em termos de know-how, de conhecer Uhum. mais do negócio de vocês. Bem-vindos a mais uma edição do Legado Podcast. Eu, Kleber Falcão, como host, estou aqui com o João Fiamengue, nosso co-host, para apresentar dois empresários baianos, né, que são do mesmo segmento que a gente, né, João? Aqui do ramo da logística. São dois irmãos que começaram na mesma faixa etária ali, aos 16 anos, trabalhando no negócio da família. E desde lá vem tocando o negócio da família, né, desenvolvendo, aprendendo, crescendo e transformando o negócio de vocês hoje de um dos negócios de maior representatividade aqui do segmento, né, e do nosso estado. Quero apresentar o Rodrigo Lamônica e o Leandro Lamônica. Queria que vocês falassem um pouquinho mais de vocês. O João também vai falar um pouquinho aqui. Faça, João, para eles a nossa pergunta que a gente faz. Fale um pouquinho aí, traga essa pergunta para que eles possam falar e se apresentar. Bom, prazer recebê-los aqui, Tudo nosso. né? Já são parceiros de negócio da gente, do mesmo segmento, a gente aprende muito com esses dois aí. Se tem referência em gestão de frota, são esses dois, né? E construíram um negócio incrível que a gente admira e que a gente fez questão de convidar para estar aqui compartilhando um pouco da trajetória dessa história também, né? E a gente começa aí o podcast sempre com uma pergunta para que vocês possam refletir e através dela a gente tome um gancho para partir a nossa conversa, né? Qual foi a decisão, né? E aí pode responder um por vez, claro. Qual foi a decisão estratégica que vocês tomaram que vocês acreditam que fizeram com que você chegasse no que é a Lamônica hoje, né? E aí, você começa ou eu? Quer começar? Pode Vamos lá. começar, fica à vontade. No meu ponto de vista, uma decisão muito difícil, né, de ser tomada foi no momento que a gente não sabia se continuava crescendo ou se ficava como está. No ramo da gente de logística, de transporte de caminhão, que envolve frota, é muito difícil, porque você pequeno, você não consegue acessar aos grandes clientes, e a partir do momento que você cresce também vem outras responsabilidades, né? Número de funcionário aumentando, endividamento, enfim. Então isso foi muito difícil essa hora. Vamos virar a chave, vamos ser grande ou vamos ficar como a gente está? E aí, para mim, esse momento, como ainda não se tinha uma maturidade, né? Então, como temos hoje, foi um momento muito difícil e crucial para o negócio. Bacana. Maravilha. Eu costumo dizer que, de um modo geral, em tudo na vida, você não tem uma bala de prata, assim, uma coisa que você defina, foi isso, é isso. Eu acho que o fato da gente se manter, né, falando de decisão, qual decisão foi tomada, qual foi a estratégia, enfim, o fato da gente estar há 30 anos quase nesse negócio, com o mesmo CNPJ, no mesmo endereço, né, isso mostra que é são uma série de decisões que a gente vem tomando, né, ao longo do tempo, que isso reflete, né, no sucesso, na permanência dentro do negócio. Embora a gente tenha passado por momentos mais difíceis, momentos, né, mais conturbados aí, mas para destacar um aí durante a pandemia, a gente teve que tomar uma decisão ali, né, trazendo para a pergunta de vocês, de ou a gente tinha que parar a empresa, né, a gente teve que parar. Chegamos a ficar com 20% da empresa operando somente, foi um momento difícil, e a gente teve que tomar essa decisão porque a gente tinha um pouquinho de operação em cada lugar, né? Então a gente precisou trazer tudo para dentro de casa, recolher toda a frota Muito rápido, muito rápido, tomar atitude muito Por rápida. causa ali em torno de uma semana a gente recolheu todos os caminhões que estavam espalhados pelo Brasil, trouxemos para o pátio, tivemos que desligar 80% dos colaboradores,
Então Na a época gente, eram 100 e poucos. a gente desfez Mas e fez uma empresa muito rápido. E logo durante esse período, a gente foi abençoado, como sempre somos, e tivemos as portas abertas aí, até com vocês lá, com o Grupo Ergo, tivemos a possibilidade de começar uma operação, porque naquele momento a indústria química estava demandando muito. Então, enquanto algumas portas se fecharam, outras se abriram, e foi o que aconteceu. E a gente optou, vamos embarcar e vamos acelerar, né? E aí a coisa aconteceu. Em 3 meses a gente já tinha contratado todo mundo novamente, legal. mais ainda do que Cresceu o quadro. crescemos o Sim, quadro, em relação- retomamos 70, 80 caminhões para a Isso. operação, muito rápido. Isso. Então, isso foi também um momento difícil. E aí foi só curva de crescimento durante todo esse tempo. Maravilha. Explicar um pouquinho para a audiência, né? O que é a Lamônica, né? Porque às vezes a gente fala transporte, carga, e aí as pessoas às vezes ficam amplo, né? sem entender exatamente o que eles fazem. Então, assim, sabe aquele produto que chega na sua casa através do e-commerce? Boa parte é transportado pela Lamônica, né? É uma das maiores transportadoras aí de eletrônicos e bens de e-commerce aí, é transportado pela Lamônica. Além disso, diversificou recentemente aí com a gente, né? Sim. Para o segmento de líquidos, né? Cargas químicas e produtos perigosos. É um grande parceiro de negócio da gente, tem a característica de ser um frotista. Para quem conhece o Grupo Ergo, a Ergolog, sabe que a Ergolog vem numa linha de asset light, que é pouco ativo, e acaba desenvolvendo parceiros como a Lamônica, né? Que faz esse papel de desempenhar a gestão de frota e atender a operação da gente nesse sentido, né? Então, eles são uma transportadora que se destaca no Nordeste, hoje Brasil também. Sim. A gente está em São Paulo, a gente vê carreta da Lamônica, a gente está... Você pega qualquer estrada do Brasil, a carreta da Lamônica passando. 324, a carreta da Lamônica para tudo que é canto. Então, assim, é uma empresa que tomou um porte. Então, assim, até falando já da decisão... Pelo que você falou, então a decisão foi de crescimento, né? Vocês não pararam ali, não estagnaram no crescimento, e a Lamônica só vem crescendo nos últimos anos, né? Mas é isso, acho que o João fez quer falar? Não, como o João falou, a gente está bem pulverizado, né? Hoje a gente opera no segmento de alimentos e bebidas, a indústria química, o varejo, o e-commerce. Então a gente está bem pulverizado, né? E isso nos possibilita aí, né? Navegar nessas oscilações que o mercado provoca, né? Quando um está embaixo, o outro está em alta, tá em você alta. consegue ter o equilíbrio. Isso. Bom é quando estão todos em alta. Isso aí, com certeza. Pegando Aí esse que é gancho, boa, né? pegando esse gancho, falar de frota aí de químico, hoje, empresa baiana, né? Nós somos frotista, uma das maiores. E isso veio nesse período da pandemia para cá. Então essa decisão foi acelerar com o pé lá no chão. Vamos comprar carro e botar para rodar. Eu lembro que na pandemia foi assim um cenário caótico, né? Um cenário crítico para todos nós. A gente não sabia o que fazer. Eu lembro que os postos fecharam, não tinha onde os motoristas se alimentarem. Foi um cenário muito crítico. E vocês falaram desses 3 primeiros meses, né? Eu acho que foram 3 primeiros meses realmente de incerteza. Vocês Muito fecharam a difícil. empresa, a gente lá também ficou, e agora? O que é que a gente vai fazer? No primeiro mês, o nosso faturamento caiu em 50%. Sim. Então, assim, eu já falei, vai fechar a empresa. E não foi um segmento que foi tão afetado. Mas porque ainda isso foi tava o na primeiro incerteza. mês. Eu acho Estava que naquela incerteza ali de, tipo assim, as fábricas pararam porque não mundo sabia parou, como tudo lidar parou. com o problema. E, consequentemente, o nosso faturamento caiu também, né? E já no segundo mês, a gente teve faturamento histórico, né? Porque Aumentou a demanda. aumentou a demanda, né, das indústrias. Por quê? O consumo ele continuou, ele só mudou a forma do consumo. Sim. Né? Ele aumentou, eu diria que ele aumentou. Aumentou porque as aumentou. pessoas estavam em casa, já não tinha mais o que gastar. Porque assim, quando você está saindo, você gasta dinheiro com outras coisas. Você gasta dinheiro com viagem, com turismo. Então, quando você está em casa, agora você consome mais comida, você consome mais os bens de consumo, né? Então, foi assim, um cenário que o que era para ser o fim
de uma empresa, para a gente foi um crescimento exponencial, Um que vetor de consequentemente crescimento, né? também vocês cresceram nesse momento, Sim, né? sim, sim. Então, foi um grande aprendizado para a gente também, né, nesse período de pandemia. E a gente pôde ver quem foi resiliente ali, quem conseguiu Exatamente. sustentar ali, se manter, hoje se beneficia, né, do que aconteceu, né? E principalmente a forma de operar, né? Que mudou um pouco ali o cuidado, né? Porque você, como a gente falou, tinha posto fechado, tudo fechado nas ruas, o caminhoneiro não tinha onde parar para Sim, descansar, para se alimentar, né? Então, em conjunto, a gente começou a criar soluções para que ele tivesse o alimento ali Tinha o dentro, kit do o kit do motorista, que motorista. até hoje a gente tem, né? A Sim, gente foi algo colocou que em ficou. prática, que vem com a comidinha lá separada, com os itens de higiene, coisas que são simples, meio que óbvias, mas que naquela hora a gente Foi o falou, isso aqui é o diferencial. essencial, é o diferencial, não tem como não ter isso aqui para o cara fazer a viagem, né? Então, foi um baita momento de aprendizagem pra gente. Nós aí, né? tivemos lá também a distribuição não só do kit, mas de cesta básica para os motoristas que possibilitavam pelo tipo de serviço ter cozinha, né? No químico aí não pode Exatamente, ter, no mas no químico baú não tem. tem. Então a gente foi também uma ação desse tipo que nós fizemos lá para possibilitar a continuidade do negócio. Aí se reinventando, né? Sim. Mas vamos ouvir um pouco mais dessa história aí da Lamônica. Eu acho que a gente queria, né? A gente queria ouvir um pouco do início, Isso, né? como é que começou esses 30 anos? O que é legal daqui é o seguinte, é a gente falar de onde veio, Sim. né? Aonde está e aonde vocês querem chegar. Sim. Os né? percalços que tivemos ali naquele processo Para de que justamente do a gente início. tenha aqui um momento assim de discussão que com certeza vai conectar com a audiência, né? Que vai falar, pô, eu tive esse mesmo problema. Todo mundo teve esse Ou problema estou na num pandemia, problema aqui. né? E aí isso conecta com as pessoas entendem, tipo assim, possibilidade de solução que elas podem tomar no momento que elas estão vivendo agora também, né? Então, vamos ouvir um pouquinho aí como começou, como foi a fundação. Vai Começou contribuindo. primeiro, né? Apesar de ser começado com a mesma idade, mas você começou primeiro. tem Eu mais cheguei tempo. primeiro do que Rodrigo, embora não pareça, mas eu sou mais velho do que ele. E aí eu comecei lá, na realidade a Lamônica começou da seguinte forma. Meu pai, ele trabalhava no mercado e ele, num determinado momento, saiu e se associou a um irmão que ele tem, né? Um tio nosso. E montaram uma transportadora. Esse tio já tinha caminhões, enfim, e eles começaram a operar. Abriram uma filial. Essa empresa era no Rio. Nós somos cariocas, embora a gente já se sinta baiano, que nós viemos muito novo para cá. Eu vim com 12 anos e o Rodrigo com 7, 8 anos. Então, já somos baianos, né? Nem lembra mais do Rio, né? Só de Não, passar. só passando por cima lá. Aqui a gente já se sente daqui. E aí, meu pai, né, voltando, se associou com esse tio, eles montaram uma filial aqui, tinha matriz no Rio, e num determinado momento a sociedade descontinuou. Aí meu pai ficou com a operação da Bahia e meu tio ficou com a operação do Rio. E aí a gente veio para cá, dentro de um caminhão. Embora meu pai tenha transportadora, ele não dirige caminhão. É um outro tio que trouxe a mudança e tal. E a gente veio a família toda na cabine de um 1113. Nós 4 da família, mais o tio 5. Foi duro. Foi. Viagem longa, né? Bastante. E aí a gente veio para cá. E aqui ele começou, né, deu continuidade ao negócio e começou uma nova trajetória, né? E com muitas dificuldades, muitas restrições, né, sem dinheiro. Então, era literalmente vendendo o almoço para comer a janta. Então, lembro de situações que a gente não tinha telefone em casa. Então, o telefone era caro, era um ativo naquele período, né? Então, a gente tinha que ir, minha mãe ia uma vez por semana, aos domingos, na empresa, para ligar para a família que tinha ficado no Rio. Então, tinha uma série de restrições, tivemos uma série de restrições, mas, graças a Deus, foi fase do processo, né? E aí o negócio foi como foi. Ele foi conseguindo, né, operar e foi indo, mas um negócio muito pequeno também, não tinha frota e era
era quase que um agenciamento de cargas ali, né? E, enfim, e foi indo até que em um determinado momento, em paralelo, ele montou até uma loja de autopeças para aproveitar um espaço vazio que tinha, né, onde era a instalação da empresa, e foi aí que eu tinha ali Na 16 verdade, anos, ele mais ou montou menos. para você, né? Isso, para vá começando a fazer alguma coisa aí para ver o que esse cabra quer fazer aqui. E aí a gente foi tocando, né, estudando e trabalhando ali em paralelo, e até que num determinado momento a, a empresa de transportes ele acabou perdendo alguns contratos que se tinha ali no polo e a loja, que era um negócio secundário, que era pra, acabou virando o principal negócio da família. Né? E aí a transportadora ficou bem reduzida ali, com um ou dois caminhões só, e esse negócio ficou bem reduzido, e a gente começou a viver da loja, né? Era uma loja de autopeças e oficina, que aí foi sendo montada depois, enfim. E aí nisso ali a gente foi chegando, foi crescendo mais, eu, né, crescendo em personalidade, idade, enfim, amadurecendo, comecei a fazer uma história longa, curta aqui. Eu já fui buscando novos negócios, achei que a transportadora podia ser Crescer de reestabelecida, novo, crescer reativar. novamente. Mais uma vez fomos abençoados aqui, fazer uma referência ao nosso amigo Pezinho, que Tadinho. foi quem abriu uma porta para mim lá no embarcador, né, de varejo que tinha na época, me abriu a porta e ali a chave mudou também. A gente aproveitou essa oportunidade que foi dada e o negócio começou a crescer, aí começou a ganhar corpo, aí a gente começou a explorar novos clientes, enfim, aproveitar novas oportunidades que foram aparecendo. E aí esse negócio foi crescendo, a gente está aqui hoje, Foi né? mais ou menos nesse momento aí dessa virada de chave, com essa oportunidade que nos foi dada, que foi mais ou menos o momento que eu também cheguei, né, para a Uhum, empresa. isso. E aí estava vindo, trabalhando, É estudando. uma coisa que muitos não sabem, mas o Rodrigo foi militar, Militar. né? Então, antes de ir para o exército, já estava trabalhando. E aí teve essa parte, né, da história, esse momento da história, onde teve essa autopeça junto com o truck center que nós tínhamos, né? Onde prestava manutenção no caminhão. Isso foi essencial para a base do nosso negócio, Muito né? Que hoje é importante. transporte. Então a É, gente. desculpa, uma coisa Não, importante é a autopeça ela era voltada para para, para caminhões. E aí caminhões, também, além sempre. da autopeça, tinha a É. parte de Tinha serviços parte de também. serviço. Exatamente. Bacana. Desde meu pai lá atrás, o transporte e caminhão tá no sangue. Uhum, Nunca saímos disso daí. uhum. Então, E isso, como você falou, isso nos permitiu a ter um conhecimento, né, do Uhum. equipamento, ter noção de noção mecânica, Pra que saber servia de cada tempo de peça, né? isso. manutenção, como Então, faz, É. custa, onde comprar. isso é uma base que nos foi dada ali, né, pelas circunstâncias da vida, né, que é isso, né? Deus sabe de tudo, né? A Então, gente que não a gente sabe, estava né? sendo Foi um momento de preparado, forja, né? a Você gente estava estavam sendo sendo preparado e não estava forjado. sabendo, né? Não estava sabendo. Então, era isso nos deu gabarito para poder hoje tomar decisões importantes em relação a tipo de equipamento, enfim, em relação a tudo, em Que, relação até a estrutura que a gente tem. que A gente hoje, tem hoje é uma característica que sobressai muito do negócio de vocês, que é justamente a gestão de frota, né? Isso. E É, começou, pode-se dizer que aí, né? Que a gente tomava conta tanto dos nossos, que eram uma quantidade bem reduzida, quanto de terceiros, né? É uma coisa que a gente sempre aprendeu que com dos outros a gente tem que ter mais cuidado do que do nosso, então Uhum, sempre tinha essa preocupação de estar aplicando a peça, estar aplicando correto, estar fazendo certo. Então saí, fui para o exército e quando voltei foi esse momento. Aí o transporte começou a crescer uhum, e a gente chegou você ficou quanto tempo no exército? 1 ano e 4 meses. Ah, E quando nós verificamos, o transporte já estava maior que a Autopeças, que o Truck Center. Tivemos que tomar uma decisão difícil se a gente continuava dando foco nos dois ou se a gente focava no transporte. a loja virou almoxerifada, né? Virou. Perfeita colocação. Ela começou a concorrer com os nossos caminhões e do Sim. cliente.
Então a gente não Você priorizava falou, os meu- nossos, meu mas o cliente caminhão é achava que a gente prioridade, priorizava. né? Então o que eu faço? Então vamos suspender, né, as Sim, atividades. sim. Virou É. um almoxarifado. E aí E você pega. literalmente, hoje o almoxarifado da empresa é onde era a loja. onde era a Essa loja. colocação É. sua. Só que também tem que abrir um parêntese que essa trajetória foi muito difícil, né? A Aham. gente passou por muitas Muita dificuldades. dificuldade. Rodrigo vinha chegando no negócio para tomar conta do financeiro, com muito mérito, conseguiu conduzir, porque a situação era crítica, né? Então, a gente até brinca, se não fosse um militar tomando É. conta, teria... Esse que eu ia falar aqui, Proteger. botou Se não fosse o comercial para vender no o serviço, controle. Pra proteger o caixa, né, É. velho? O guardião do Mas caixa. a questão é que naquele momento eu sentia muito caixa. não sei se Então, enfim, mas, de novo, E era preparo Exatamente. e que bom que foi assim. Uma coisa que vale ressaltar aqui, viu? Como a gente é do segmento de logística, do transporte, quando eu explico que, pô, meu negócio é asset light, né? Eu tenho pouca frota. Muitas pessoas me perguntam assim, por que que você tem isso? Eu falo, cara, vocês não têm noção. São duas coisas diferentes. Transporte é uma coisa, gestão de frota é outra. Gestão de frota é uma empresa. Sim. Se você não trata como uma empresa, você não consegue ter uma transportadora de frota. Sim. Se você tratar a frota como uma área complementar ao transporte, você vai tomar birro, você vai apanhar e nunca vai enxergar o lucro, né? Hoje só a nossa estrutura de frota, que olha caminhão lá, né? Ela tem 80 colaboradores, tem diretor que olha isso, olha só para a frota. Então, É quase É uma uma unidade empresa, de sim, negócio, é uma né? unidade de É uma unidade de negócio, negócio. robusta. É uma unidade de negócio. E vocês falando, né? Vocês passaram por momentos de inflexão de tomar decisão. A primeira foi, né? Vamos crescer. Vocês falaram lá do crescer, mas antes, né? Vocês vinham com a transportadora como principal negócio. Aí montou a unidade de peças, né? De autopeças e serviços. Se tornou o maior negócio. Sim. Depois a transportadora volta a crescer e aí vem a decisão. Fecha essa esse negócio que foi o que Sim. sustentou ali a Sim. família Sim. e foca no de cá ou mantém esse né? Uma Sim. vez que você já tinha o histórico de caramba, esse negócio já foi alguma coisa É. E se querendo tornou ou não, acabava, era um negócio que relevante, né? subsidiava a transportadora, porque você adquiria peça ali com um custo mais baixo. Mesmo a gente sabendo onde compra, é diferente de você comprar por uma autopeça. Mantinha peça em estoque, o que agilizava a manutenção dos caminhões. Então, também foi uma decisão difícil virar. Fazer essa virada de chave. E uma coisa que, né, a gente vai conhecendo aí um pouco, a gente conheceu um pouco da história da Lamônica, né, da operação, e realmente, como você falou, essa questão você ter uma empresa frotista, cara, não é fácil, né, é complicado. Eu acho que a gente trouxe nessa questão de vocês terem essa loja foi uma escola fantástica para vocês, né? Conhecendo aqui um pouco a história, você começou lá, né, no controle do estoque e tudo mais, e eu já vim de auditoria, consultoria empresa, né? É uma Big Four que fazia esse trabalho. Já fiz trabalhos de auditoria na parte de frota. Cara, o que você vê de desvio de peça, de gente que fala que botou uma coisa, roubo de combustível, Exatamente. tudo que você imaginar acontece. Então, se não tiver um controle muito bem estabelecido, esse conhecimento que vocês têm da peça, para ver se é aquela mesmo, se não estão vendendo uma peça com um valor muito mais caro que o de mercado, acho que isso foi essencial para o negócio de vocês, né? Exatamente. Conta pra gente um pouquinho, assim, o Rodrigo já falou que ele cuida da parte financeira, mas conta um pouquinho como é que vocês se dividem na empresa, né? O pai de vocês atua ainda no negócio, está com vocês no negócio, qual que é a função de cada um, como é que vocês lidam com isso, na hora da dúvida, na hora da não Decisão. concordância, Na vamos hora dizer da assim, briga. da briga, né? O que vocês determinam como premissa para tomar determinadas decisões? Conta um pouquinho do dia a dia de vocês nesse sentido. E trazer até essas divergências, né? Pô, é óbvio, vocês são complementares, né? Acho que vocês comentaram aqui um financeiro, comercial, tudo, mas traz essa complementariedade e também as divergências, como é que vocês tratam isso em família, né? Para evitar... Vocês são irmãos, né? Se o pai de vocês está dentro do negócio, como é que vocês evitam complicações familiares, né? Uma vez que vocês têm uma proximidade muito boa. Traz mais isso pra gente, né? Também, além dessa distribuição de tarefa.
A divisão lá eu olho a área comercial e operações, e Rodrigo olha administrativo e financeiro, né? Então isso fica muito bem dividido, cada um tem sua caixa, mas a gente divide a mesma sala, a gente divide o mesmo carro para ir e voltar todo dia, a gente divide até a mesma sogra, né? Então, É verdade, são irmãs, a né? gente é casado com duas irmãs, então a gente. Isso tudo para não ter problema. Sou parceiro da... Não vamos ter problema. Então, a gente fica ali, então as decisões são compartilhadas. Por mais que sejam decisões na minha área ou na dele, mas elas são compartilhadas. Eu acho que tudo vai muito também da forma que você encara, né? Primeiro é tentar se despir do ego, né? Não dá para você ter ego numa situação de 50-50 é complicado. Uma hora a corda vai arrebentar, Arrebenta. né? E isso a gente aprendeu muito com o nosso pai, que é uma pessoa que eu conheço, não vou dizer nem que eu conheço poucas, eu não conheço ninguém igual a ele nesse sentido. É um cara extremamente simples, humilde e zero ego, né? Então ele sempre deixou a gente muito à vontade dentro do negócio. Eu acho que isso também, né? Pô, ele como o fundador do negócio e tal, ele nunca se impôs como fundador. Ele se O impõe negócio sempre foi naturalmente. nosso. Sempre disse, o Sempre foi negócio da é nosso. família, né? E ele sempre se É meu impõe negócio. de forma natural pela condição de pai. Acabou, não tem o que discutir. Então, por mais, geralmente os negócios lá, entre eu e o Rodrigo, as decisões são compartilhadas e tomadas entre nós dois. Aí, se houver alguma divergência, alguma coisa, quem manda é ele, que é o financeiro, né? Aí meu pai entra. Vem pro bolso a decisão. Eu quero saber quem manda é quem tem dinheiro ou quem está com um cliente na mão, né? Então, quem tem que atender, quem tem que... Meu Até pai porque para entra. atender o cliente precisa de dinheiro, né? Então... E para ter o dinheiro precisa do cliente. Então, você aí. vê que... Não depende do outro. Vamos ficar de boa lá que é melhor. Não vamos brigar, não, que senão todo mundo perde. E aí meu pai acaba entrando aí nesses momentos. Hoje ele tem uma, né, que você perguntou se ele atuava ainda. Hoje ele atua mais como conselheiro dentro do negócio. E Só está um minuto lá. para assim, Sim. eu acho que a divisão que você perguntou como foi, eu acho que ela foi tranquila também por termos começado em momentos diferentes. Isso. E aí tem a questão do perfil. Quando eu cheguei no negócio, o Leandro já tinha uns 4 anos, 5 na frente, e já estava mais direcionado, né, para as coisas que é do perfil dele. Quando eu cheguei na empresa, foi ocupando ali o espaço que se tinha. Leandro atendia o público ali, né? Sim. Fazia atendimento de balcão, já que é uma Vendedor coisa de que eu não me sinto bem Uhum. fazer por conta do meu perfil. Então eu fui para cuidar do estoque. Então aconteceu naturalmente, né? Foi seguindo. E aí, meu pai hoje ele não tem uma rotina fixa na empresa. A gente tem alguns outros negócios fora também, e ele também nos auxilia com isso, Legal. né? Mas hoje o negócio ainda continua sendo de todos, né? Também tem que fazer uma pontuação aí também. Minha mãe também participou com ele desde sempre, né? Desde quando vieram. ela Desde trabalha quando com ele. vieram, e ela, né? Aí por falta de dinheiro para contratar gente, ela entrou para o negócio também para ajudar, para Na secretária, época da para Autopeça, ser ela era caixa. Era um caixa da ela Autopeça. trabalhou, então ela faz parte, né, dessa trajetória e tem um papel importante aí, principalmente, né, nas orações, é quem comanda aí para a gente. Então Então, é o cargo de peso. Esse é o cargo de peso. peso, Esse de intercessão não é mole, não, cara. Isso, e aí ela ajuda até hoje, inclusive, a gente tem uma rotina diária, né, a gente passa na casa do meu pai para tomar café todo dia. Legal. A gente mora no mesmo condomínio, eu, Rodrigo e ele, então o nosso ponto de encontro antes de ir para o trabalho é na casa dele. Então, e o dia que eu não vou, ela briga, porque não fomos lá para tomar o café. Então, aí está ali, a gente conversa e ela se envolve também nas conversas e dá as opiniões. Obviamente que ela não está dentro do negócio, não está na rotina, mas ela
tem opiniões muito valiosas Mas se sempre não também. souber o que está acontecendo, ela fica brava. Fica brava e ela quer saber o que está acontecendo. Então vamos dizer que já existe uma espécie de um conselho cons- familiar. Esse Sim, café da sim, manhã é um sim. conselho É familiar, isso aí. né? Onde Não se compartilha, né, o que está acontecendo, os É perfeito. um conselho caminhos. familiar, Sim, que é sim. toda, assim, é uma das premissas da governança, Sim, né? sim, Você constitui um comitê, um conselho para tomar grandes decisões Até estratégicas. porque vai impactar todo mundo, né? É, As decisões que a gente justamente. toma impacta a E é vida como de todo vocês mundo. falaram, o negócio é da família, Isso né? aí. E eu acho que isso é uma das coisas que a gente busca trazer, né, João, aqui no podcast, é justamente como é que a família ela se comporta no negócio, né? Como é que está esse processo? Muitas vezes, pelo que a gente vem batendo um papo aqui, esse não é um processo de fato estruturado, ele vem acontecendo, né? Onde os filhos vão entrando no negócio, vão subindo. Uma das coisas que a gente pôde observar é que quem a gente está conversando que teve sucesso nesse processo, normalmente o fundador, ele foi uma pessoa, o fundador e a fundadora foi uma pessoa que motivou os filhos a estarem ali, né? E não teve aquela resistência e tudo mais, que a gente já encontra também em outros bate-papos dessa resistência e dificuldade que se tem. Mas, como vocês falaram, né? Eu acho que essa união, esse conselho, mesmo que informal ali da família, de ter uma rotina, de se reunir, falar sobre os negócios, sobre para onde está indo, quais são as decisões, eu acho que isso Importante. traz nessa Dentro dessas ferramenta de características sucesso, né? do que a gente viu aqui, assim, dessas empresas familiares que a gente já vem entrevistando aí, você falou um elemento que para mim, assim, eu acho que é uma premissa básica para uma empresa familiar. Se despir do ego. Né? Então, eu acho que essa transição, essa sucessão que já foi feita, vocês são segunda geração. Sim. Né? Se a gente parar para pensar, já é a segunda geração e foi uma transição rápida, porque o pai de vocês se despiu do ego, falou, eles já estão prontos para tocar, já estão prontos para crescer, toca a vida, vai, tô aqui, quero estar no conselho, quero estar opinando, quero estar ajudando, mas eu confio no que vocês estão fazendo. E a né? gente faz questão que ele participe, né? participe. Inclusive, se ele se afastar um pouquinho, a gente vai lá, epa, Cadê Volta, você? bora, Volta tem aí. tem que ir lá, vamos embora, Volta aí. vamos Tem que participar, tem que participar da reunião, tem que saber o que está tem que acontecendo, falar. vamos É trazendo, de tentando suma importância. deixar ainda E no é negócio. isso, é mais uma pessoa. E aí entra um outro ponto que é o seguinte, né? É mais uma pessoa para dividir a responsabilidade. E no nosso caso também. Então, quando erra, não erra um, erra todo mundo. Você Claro, sabia, claro. você sabia disso. Então, você participou. A nossa sala é uma sala só, como eu disse, a gente divide a sala, minha mesa fica de frente para a mesa do Rodrigo, e meu pai do lado. Então, assim, todas as decisões são tomadas ali. Então, eu não tenho problema nenhum em estar em alguma reunião, alguma coisa que vá fazer parte, né? Uma decisão que vai influenciar diretamente Exatamente. no futuro da companhia, eu dizer, ó, eu preciso conversar com meu sócio e faz parte. Então, é Não tem muito essa coisa melhor. dele ser o mais velho e tá lá e decidir, não. Isso. Então, assim, é muito melhor quando você divide o fardo, né? Então, a ideia é essa, do que você chamar a responsabilidade toda para você e se esse negócio é errado. Então, assim, eu acho que esse modelo é a receita disso tá dando certo. Vocês têm bastante alinhamento, né? Vocês não estão em nenhum momento desalinhados aí nas decisões. Sim. Uma coisa que, conhecendo vocês, né, e eu percebi na história, na trajetória de vocês, é que com o crescimento vocês buscaram profissionalização, processos, né, sistemas. Foi uma das coisas que impressionou a gente falou, caramba, os meninos usam de fato a plataforma, o RP, né, que a gente quando fez uma transição também, né, de RP, a gente ainda estava aprendendo a usar o nosso novo RP, enquanto vocês já usavam 100% da plataforma. A gente usou como benchmark. Eu ligava para o Rodrigo constantemente. Ô, Rodrigo, como é que você faz isso aqui aí no sistema? Como é tal coisa? Então, isso a gente percebeu que existe já muito esse cuidado e essa preocupação com o profissionalismo do negócio de vocês. Então, conta um pouquinho o que vocês estão fazendo, né, hoje, né, a nível de profissionalismo, assim, eu percebo que Leandro e Rodrigo... Encontrei com o Leandro no Inlog, né? Que é uma mentoria focada em logística, que é do meu amigo Luiz Vergueiro, Mercado Livre, um abraço, né?
que traz assim conhecimentos amplos na área de logística, e eu vejo que vocês estão ávidos por conhecimento, por governança, por implementar ainda mais processos para poder melhorar o profissionalismo da empresa de vocês. Conta um pouquinho o que vocês fizeram nesse decorrer dos anos e o que vocês pensam em fazer, né, para os próximos anos aí, para melhorar ainda mais o nível de gestão de vocês. Traz tudo, cara, que vocês estão Não, usando aí, indicador, essa questão de sistemas. utilização do sistema é pela necessidade, né? Como foi dito, frota é diferente. Se você não tiver de fato o controle da empresa na mão, você tem grande chance de se dar mal no negócio. Então, como a gente tinha essa base desde o começo, de controlar, de ter o estoque, de ter essa necessidade de controle, a gente veio aprimorando, né? E hoje a gente consegue, dentro desse RP, ter a empresa toda na mão, toda travada, integrada, né? E o Rodrigo, ele é bem fanático, assim. Outro dia eu falei isso também. Ele disse, você me chamou de chato. Eu falei, Caxias, nem né? nacionalmente. ele nem é chato. Então, ele é fanático por controle. Então, tudo tem que passar pela mão dele e a gente conseguiu trazer isso, né, unificar isso, né, numa plataforma só, onde a gente tem desde frota, o financeiro, a operação, a manutenção, RH, tudo dentro dessa plataforma, né? E a gente vem buscando através de apurando aí essa gestão com indicadores, né? Estamos com uma consultoria agora, até também que a gente desenvolveu lá no Enlog com o pessoal, então estamos aprimorando essa análise de dados, né? Rodrigo também aperta muito nessa questão de fiscal, contábil, isso tem uma importância muito grande, porque é algo que fica ali adormecido, Não cansa isso aí. e já qualquer problema, aquilo ali pode estourar. Uma bomba relógio, uma né? bomba Que relógio, se você não der atenção, uma hora ela vai explodir. Hoje falar disso do fiscal, hoje a gente fecha o DRE diariamente, o balanço no primeiro dia útil já está fechado. E estamos desenvolvendo, nesse sentido aí que você perguntou, o que a gente está fazendo, uma ferramenta que ela já vai auditar. Então, fechou, audita automaticamente, consolidando ali a parte patrimonial, fiscal, o caixa, o DRE, as contas de resultado, tudo automático. Então, isso está sendo desenvolvido, deve ser implementado aí nos próximos meses, para já... mais essa ferramenta voltado para o controle. Para o controle do dia a dia e garantir que a operação ela esteja... Porque no nosso negócio, a tomada de decisão rápida, né, é o diferencial. Se você esperar 3 meses para você ter acesso ao balanço do último trimestre, se você for enxergar o resultado do negócio depois de muito tempo, a empresa hoje a gente brinca, tá virando um navio, né? Quando era um jet ski era fácil de mudar, né? Hoje, quanto antes você começar a manobrar, você vai ter um resultado melhor. Então, sempre voltado para isso, a gente tá... Então, hoje vocês fazem uma gestão com base em indicadores, né? Em KPIs. Vocês determinaram KPIs para cada área de vocês. Então, você olha os KPIs administrativos, financeiros, de compras. Então, o Leandro vai olhar o KPI de operação ali, de frota e comercial também. Tudo isso hoje vocês controlam através de KPIs também. E hoje vocês têm um painel, um dashboard que mostra isso para vocês, que vocês podem realmente conseguir visualizar em tempo real. Tempo real no celular. Pra ter uma ideia, o BI ele atualiza acho que de 8 vezes no dia. Isso, 8 vezes ao dia, cada 2 horas dentro do horário. Ele atualiza com os dados reais da empresa. Operacionais, tanto de faturamento, né, que é em função de cargas expedidas, enfim, documentos emitidos. A financeira também. Se pagou, baixou, ele já sai e você consegue enxergar. Então, tudo isso, a empresa toda está dentro de um Power BI. Né? E aí eu tenho, e o Rodrigo também, a gente tem as reuniões de rotina nossa, diária, né? Aí cada um com o seu gestor de área, né? E onde a gente olha os indicadores daquela área todo dia. Né? Isso aí foi implantado até com essa consultoria também, nos ajudou com isso aí. Enfim, então, operacionalmente, a gente está melhorando
gestão por indicadores, né? Falando para frente, como você perguntou, e Rodrigo aprimorando essa questão dos controles que já são bem rígidos e são cada vez mais lá. Implantando a cultura de resultado, né? Vendo ali realmente qual é o resultado com a equipe, esse acompanhamento diário, né? Para poder, como você falou, acho que Acompanhando por operação. navegar o jet ski é muito mais rápido do que um navio, né? Sim. Então, ter esse painel de controle, ter essa visão. E aí, falando de painel de controle, eu sei que vocês também têm uma ferramenta de painel de controle da operação em si ali, né? Do rastreamento, dos veículos e tudo mais. Conta um pouco mais para quem tá ouvindo aí, conhecer um pouco, né? Esse mundo, Desse né, da mundo da logística, e logística, gestão de como é, frota. porque o pessoal pergunta, caramba, é tanto caminhão em lugares diferentes, como é que vocês conseguem acompanhar isso e controlar, saber onde está um carro, saber se ele está atrasado, se não está, sendo que atende o varejo, atende o químico, alimentos e bebidas, né? Como você falou, são diversos segmentos, diversos clientes, operação no Brasil todo, né? Então, como é que funciona, né, essa estrutura? Hoje a gente tem uma torre de controle implantada, onde a gente faz esse acompanhamento on-time ali, e aí, com a ajuda de tecnologia, né, a gente consegue parametrizar cada veículo de acordo com a particularidade de cada operação. Né? Então, você tem lá a operação no químico, onde você tem um limite de velocidade X, se chover um outro limite, que no seco já pode ser um pouco maior, você tem restrição de tráfego em determinadas rodovias, em determinados horários, Checkpoints, então, os checkpoints que na precisam rota pra ser feitos, enfim. Além disso, a gente tem uma empresa que faz, né, o nosso gerenciamento de risco, né? Então, existe essa integração entre o nosso ERP e o deles, onde são estabelecidas as rotas, enfim, o motorista já recebe no celular qual o rotograma que ele vai fazer, já baixa, já abre um mapa do Google, qual a rodovia que ele vai seguir, quais são as normas que tem que acontecer. Os carros, os veículos têm, boa parte deles tem câmeras, né? Todos têm telemetria, então a gente tem uma estrutura robusta por trás disso. Controle de jornada do motorista em todos os caminhões via tablet. Isso, muito bem aferido, inclusive, né? A questão da jornada do motorista, porque é um passivo, né? E para caminhões de estrada, que é o nosso caso, né? Que não são caminhões urbanos, são caminhões que rodam na estrada, você acaba, em alguns casos, você perde o controle disso. Então, isso é um problema, né? Então, o motorista, até então, ele que estipulava a jornada que ele fazia, né, até algum tempo atrás. Hoje em dia, a gente tem que engessar muito mais isso. Infelizmente, em alguns casos, você acaba perdendo um pouco em produtividade, mas é a regra do jogo e a gente tem que seguir. Então, mas É a burocracia necessária, né? é Às vezes Também é necessário. necessário. Uhum. E aí a gente vai vendo. Então, trazendo o que você perguntou, integração entre tecnologia, né, e uma equipe robusta por trás disso, fazendo esse acompanhamento desses carros. Ela é necessária, porém, o problema disso aí é que não consegue alcançar todos, né? Nem todo mundo é fiscalizado e aí gera um problema para quem faz. Mas isso já é um outro problema. um outro problema, mas é necessário, você Sim. diminui muito o acidente, o motorista é para rodar, dirigir mais descansado, né? Se for respeitado interjornada, enfim, é uma coisa que a gente perde por um lado, mas ganha por outro. Felizmente, desse problema. Uma pergunta que eu queria fazer assim, todo controle, toda mudança traz algum tipo de resistência, né? Como é que vocês venceram? Vocês mostram que vocês têm uma empresa que é muito bem controlada, que é uma empresa que usa os sistemas como devem ser usados. Como é que vocês, assim, qual o ponto principal que vocês podem dizer que foi, assim, fundamental para vocês vencerem essa barreira de entrada da resistência, Do da controle, operação, do controle, de conscientizar os colaboradores que vocês precisam, né, desse nível de informação, dessa veracidade das informações, porque também não adianta usar sistema e o cara lançar errado, e aí você contamina Alimentar tudo tudo errado. e aí você
causa uma bola de neve aí. Quais foram as estratégias que vocês tomaram para trazer esse nível de consciência para os seus colaboradores? Na verdade, ainda não vencemos, né? Estamos brigando com isso todos os dias, mas é conversa, mostrar o problema, o que pode acontecer, o que vai ocasionar caso aquilo não seja seguido. Então, é todo dia acompanhamento. O que você está falando aí, todo dia. Todo eu acho que dia. é todo dia. É cobrança Todo dia. diária. E não adianta, é natural do ser humano, qualquer um de nós, é natural que a tendência é que você queira ir para uma zona de conforto, né? Então, você tem que estar ali sendo incomodado diariamente. E a gente tem uma característica que a gente está dentro do negócio todo dia. Então, a gente tenta ser o primeiro a chegar e o último a sair da empresa. Então, eu acho que o exemplo arrasta. E Rodrigo, ele tem essa característica, ele é rigoroso nesse sentido. Você então, é mais do que eu, pô. não sou não. Ele cobra muito, ele consegue fazer com que a equipe entenda essa necessidade, entendeu? Mas cobrando todo dia, Disciplina e consistência, isso né? aí, perfeito. Porque se um dia você esquece, aí não fez, amanhã também esqueceu, aí não fez porque não fez no dia anterior, e aí começa e tudo vira uma grande muleta. Mas hoje as pessoas que estão na frente com a gente do negócio, elas já têm uma consciência também que faz. O problema é que o negócio é muito dinâmico, muda muito. É um organismo vivo, a É empresa, muito né? vivo, Não adianta muito dizer, vivo. tô pronto, nunca vai estar, né? Você está sempre Muda a melhorando. legislação, muda a tecnologia. A gente, graças a Deus, também tem um time todo muito engajado. A galera veste a camisa, a galera que está com a gente também há muito tempo, e aí a gente está falando de todas as esferas, então tem essa cultura já implantada também. Né? Colaborador que tem 30 anos com a gente, tem outros de 20 anos. Hoje eu tenho o prazer de ter lá com a gente o cara que me ensinou a dirigir carreta. Então, o Faustino trabalha lá com a gente, trabalha com meu pai e está lá com a gente desde então. Então, a gente tem de 20 anos, de 15 anos. Então, é uma galera que... E quem chegou por último, já encontrou esse negócio estabelecido. Então, ou você veste a mesma camisa, ou tá fora. O sistema mesmo te expurga. Então, é o que a gente fala, a cultura filtra, né? E Então, hoje, vocês falaram, hoje você já tem uma cultura implementada. Hoje né? tem sido uma surpresa para a gente, inclusive até o jovem aprendiz, que era uma categoria. A categoria. Não, era outra palavra que eu queria dizer, que era uma imposição do governo, que você tem que ter. Era uma obrigatoriedade do governo que você tinha que seguir e que não era bem vista dentro da empresa. E hoje até os jovens aprendizes que entram surpreende e muito dele, 90% acaba sendo efetivado na empresa. 90% eles são ali cri-cri e a gente aproveita bem esse pessoal. Então, é uma dessas obrigatoriedades que são necessárias e a gente tem sido surpreendido de forma positiva. E está sabendo utilizar da melhor forma, né? Mas eu acho que tirar tudo proveito é muito disso. com base nisso, João. É ali o acompanhamento diário, tá junto, tá fazendo junto. Não adianta só também falar que quer, porque não vai, tá fazendo, entendendo a dificuldade, né? Fazendo ali a interlocução com o próprio sistema também, porque também tem problema pra caramba. E acaba que por acompanhar, pelo fato de estar no dia a dia, a gente não cobra por cobrar. Cobrar porque eu estou mandando ou coisa do tipo. Tá, de fato, cobrar olhando. pela necessidade. Eu acho que é o caminho, né? E você acha aí que a cultura ali, né, do militar e do controle te ajudou realmente nesse processo? Eu não tenho dúvida. Não, eu acho que não. Essa disciplina, né? Eu acho que isso não. É mais o exemplo de casa mesmo, do que veio, porque desde sempre, meu pai, minha mãe, Leandro, sempre pegou para fazer. Leandro tinha vários momentos de tá na oficina, tá mexendo no caminhão, tá ajudando para acelerar. Outros momentos de faltar motorista, pegar caminhão para fazer a entrega, finalizar a entrega do cliente. Então, tudo isso veio à base de casa.
Obviamente que a gente passou por um momento ali sendo adestrado no quartel e tem o seu efeito também. Com certeza. Lá o que tem de base é que a gente ouviu um ditado que é o exemplo arrasta, se o comandante senta, a tropa deita. Se o comandante deita, a tropa dorme. Dorme. Então você tenta sempre manter isso e tá na frente, mas acho que isso Eu vou veio até mais... anotar isso aqui, como é? Se o Essa é boa. comandante... Se o comandante Senta, senta, a tropa deita. né? Se o comandante deita, a tropa dorme. Então é o exemplo. De fato. Mas isso veio de casa, não é rasgando seda ou coisa do tipo. Sim. Foi um exemplo que veio, meu pai sempre pegou na frente do negócio, minha mãe junto. Então, lá tivemos esse exemplo de oficina e acabou que a gente já veio nessa linha, né? E é legal vocês trazerem isso, porque a gente vem falando bastante, né, em todos esses bate-papos de cultura, de implementar liderança através de exemplo, né? Você vê que são pontos e características em comum nos negócios de sucesso, né? De fato, de você conseguir dar esse exemplo, de o exemplo arrasta uma liderança através do exemplo. Então, se vocês não tivessem ali cobrando, acompanhando diariamente, né, esse controle, fazer a reunião de indicador diário e tudo, a equipe pode até começar a fazer. Mas depois ela vai falar, poxa, se a liderança ela não está dando valor para isso, por que eu vou fazer? É mais um trabalho, né? É mais um trabalho, não está sendo visualizado. E por mais até que esteja, mas se você não está comunicando que de fato aquilo ali está tendo um valor para a empresa, para a companhia, para o negócio, e eles não entendem que de fato aquilo soma, vai se deixando também, né? E um outro ponto importante também é que eles acabam entendendo que não é um trabalho a mais. Pelo contrário, está diminuindo o trabalho deles, né? Porque quando você automatiza, quando você bota tudo dentro de sistema, quando você gera indicadores automáticos, você vai eliminando um monte de rotinas ali durante o dia, né? E ganha tempo. No final do dia Mas é isso aí. você falar isso é engraçado porque nessa época de consultoria, eu trabalhei muito com processo, né? Melhoria de processo e tal. Eu ia para uma empresa, quando tinha um trabalho de consultoria de processo, eu manda a Kleber lá para a Kleber fazer esse trabalho de processo. E o trabalho de convencimento era esse, da pessoa achar, falar, poxa, eu vou ter mais trabalho, você tá me dando mais trabalho, vai piorar minha vida, é uma burocracia. Eu falo, gente, comecem. Só façam, entendam que vocês vão ver que isso daqui vai melhorar a sua vida e depois você vai me agradecer. Né? Porque, de fato, no início é o processo da mudança que gera o desconforto. Né? Como você falou lá antes, o ser humano ele vai pelo caminho mais fácil. Naquele momento, o caminho mais fácil é continuar fazendo o que ele já sabe fazer. Ele já sabe fazer. No momento que você muda, gera um desconforto. E aí ele enxerga nesse primeiro momento como uma burocracia, algo desnecessário. Né? Que não vai gerar valor, mas aí depois que a gente fazia, implementava, testava, e se tivesse dado certo, ele me falava, caramba, minha vida melhorou, isso facilitou. É porque você implanta sistema, é mais burocrático? Sim, mas automatiza. Ele facilita, né? E às vezes você ainda tem aqui isso está mudando bastante, mas você ainda tinha o preconceito de falar assim, não vou fazer isso, porque se eu fizer e automatizar, melhorar, não vão precisar mais de mim. Né? Então ainda tinha muito isso. Eu acho que uma parte da cultura que a gente sempre tenta implementar dentro da nossa empresa é essa de assim, gente, quanto mais você se livrar de trabalho braçal, mais tempo você vai ter para usar a sua cabeça, entregar mais inteligência. E outra, formar pessoas melhores que você, para que você possa crescer, né? Então, esse é um processo de convencimento que eu acho que vocês conseguiram fazer aí, né, nesse dia a dia, nesse processo de cultura que vem trazendo os frutos e os resultados, né? Dentro disso, eu queria saber também o seguinte, quão importante vocês enxergam, né, que isso foi para o crescimento da empresa, né? Trazer para as pessoas, porque assim, tem muito ouvinte que está aí que vem de empresa que realmente ainda está sem utilizar automação, sem utilizar sistemas. A gente está falando que tem empresas familiares que faturam milhões e ainda não tem controle 20, de caixa. 30 milhões, mas não sabe qual é o resultado. Você acredita? Isso existe, isso é comum acontecer em empresas nesse tamanho, não saber quanto de fato deixou de resultado. A conta é quanto entrou e quanto saiu ali e fazendo no máximo uma gestão de caixa ali e tocando a vida assim. E não sabe se está perdendo dinheiro, se não está. E olha lá, eu digo que ainda é pior, porque tem algumas situações que o cara... Ele sabe que ele comprou por 10, por exemplo, e está vendendo por 20. O que tem de custo ali no meio, mas ele sabe, se eu compro por 10 e vendo por 20, eu não tenho prejuízo. E aí ele menospreza ali o custo do negócio. Realmente é difícil. E para o nosso negócio, como foi falado lá atrás, de frota, se a gente
não fizesse isso, não estaria aqui. Então, fundamental a gente ter esse E controle. hoje, com todas as exigências, né, que se tem, aí a gente está falando disso, de legislação, a questão de fiscalização também em relação a tributos, Cada vez mais está cada fácil. vez mais apertado, cada vez mais fácil de ser fiscalizado, né? Porque não somos só nós que estamos nos automatizando, o Estado também, então é natural. Então é indispensável, né? É crucial que você tenha esses controles para, principalmente, eu enxergo também, além do aumento de produtividade, né? Porque é o que vai direcionar. Imagine que há alguns anos atrás, meu pai, né, quando começou, ele mandava um caminhão daqui para São Paulo e ele só ficava sabendo notícia no dia que o cara ligasse. Ele ligava. Se ligasse. Então, se o cara demorasse uma semana, Exatamente. às vezes passava uma semana, 10 dias sem o cara ligar. Quando vê, o cara já estava chegando aqui de volta. Então, caramba, que eu fui, arranjei uma carga rápido, descarreguei, já carreguei. Então, assim, você tinha muito mais até a relação da confiança, né? Que, enfim, por vários motivos vai dificultando, mas você não tinha o controle. Então, como que você faz isso nos dias de hoje? É impossível. Numa escala dessa que a gente tem, é impossível. E Então, Leandro tem uma frase também muito legal e que a gente tenta cada vez apertar mais no controle para isso, que se você reduzir o custo, não é? Você reduzir o custo, a cada R$1 que eu reduzo no custo, é R$1 É 100% de margem, de é margem. 100% de margem. Cada Então, redução de custo que você faz é 100% de margem. 100% de margem. É Né? melhor, é mais fato. fácil do que Do que você aumentar faturamento. aumentar Muito, faturamento. muito. Vai aumentar Inclusive, faturamento, vai sobrar aí 10, 20, dependendo, 10, 20% dependendo do seu negócio. Se tiver muito bom, né, muito Sim. calibrado. Agora, quando Sim. você diminui o custo, é 100% de margem. você tem 100% de Imagina margem. isso, se você E o tem, controle de custo está dentro de se casa. você consegue reduzir lá R$20 mil de custo no negócio, você tem um negócio que tem margem de 10, você precisaria estar faturando 200 mil a mais para sobrar aquilo. E aí, quando joga nessas escalas que a gente trata, você vai falar de milhões. Quanto você precisa de aumentar a sua estrutura para aumentar 5, 10 milhões de faturamento? Perfeito. Né? Então, se você reduzir... Então a gente tenta 100 ser o mil máximo reais de austero custo- possível É. para Isso. poder. Assim, qualquer redução é 100% de margem. Então, essa é uma premissa, né? Então, voltando lá, além de aumentar a questão do controle que você perguntou, a importância eu vejo como, além de aumentar a produtividade, né? Você sanar ou minimizar esses passivos, né? É impossível você não ter, é impossível você não fazer um controle de jornada de motorista. Então, a gente, infelizmente, ainda acontece de motorista sair. 99% das ações trabalhistas que a empresa tem é motorista. É o maior volume e a de característica colaboradores. também. Característica. Né? Mas acho que 100% das ações que têm sido julgadas aí no último ano têm dado 100% procedentes para nós, ou 100% improcedente aos pedidos. Né? Então, isso é resultado desse controle. Né, que E é o sendo fato feito. de Isso você é muito ter difícil. evidências de que você está Sim, fazendo que tá fazendo. da forma correta. Sim, Né? a comprovação É o disso. que eu falo assim com o time, eu falo, cara, tem que pensar o seguinte, toda vez que tiver um problema, a gente sempre vai ter que provar que a gente está certo. E Eu para a gente faço- provar que a gente está certo, a gente precisa ter evidência. Se não tiver evidência, você está errado. Você já está errado porque não tem evidência. Sim, Então, perfeito. quando você implementa controle, você tem processos que te garantem evidências. E essas evidências vão te proteger num possível processo trabalhista ou qualquer outra coisa que venha te impactar no futuro, né? Só que se você não tiver consistência, como você falou ali, esse processo se perde no meio do caminho. Exatamente. E é muito comum isso Exatamente. acontecer. Muito comum. E aí, isso eu tenho, né? Nesse ponto, eu acho que o mérito lá para que dessa consistência é do Rodrigo, porque até pela característica eu não tenho, eu acabo me envolvendo Não, com mas outras geralmente coisas, o cara isso acaba- comercial, Não ele vai ser é o cara, mais de rua, ele é Sim, expansivo, isso né? É o perfil, né? É o De cada perfil, Não sem é dúvida. um mérito, E é a isso minha que é legal. atividade. Se não fosse, estaria errado. Essa Não é a complementariedade dele. que é legal. Eu acho que às vezes a gente quer ser bom em tudo, cara, e Não aí não é dá. bom em nada. Não vai, né? não dá. Então, O famoso pato, né? você precisa, Boa, você boa, precisa ter a consciência de se juntar a pessoas melhores que vocês, contratar pessoas
pessoas melhores que você, justamente para te complementar naquilo que você não é bom. E tá né? aí o mérito, né? Senão, você não consegue fazer isso. Exatamente. A gente está caminhando um pouco já para o final, mas assim, ainda um pouco nesse assunto de controle, de indicadores, a gente está falando aqui para uma audiência que muitas vezes não tem nenhum controle ainda, ou que já estão com a empresa mais estruturada e que tá de uma forma que já tem uma visão aí de KPIs. Hoje vocês provavelmente têm 5 a 6 indicadores de cada área, né? Mas eu queria provocar vocês aqui a compartilhar, se vocês pudessem escolher 5 indicadores, quais desses 5 indicadores vocês escolheriam para controlar uma empresa de transporte, né? Vamos lá. Falar Vou anotar. Fala 5 dele e 5 meus. Né? Da área dele. Não, Você quer tô cinco falando de empresa, tudo. não vamos falar de área, não. Vamos entrar no consenso agora. Agora é o consenso, agora é a hora Os meus de são quem mais importantes. Aí, ó. Da parte financeira aqui, a gente controla o indicador de endividamento, né? Que por se tratar de uma empresa de frota, você sempre está alavancado ou precisando se alavancar. Então, isso é fundamental para que você consiga crédito bom, né? Não adianta você conseguir... Uma empresa pautada em ativos, né? Você conseguir crédito Isso, ruim, capital intensivo, crédito né? caro, e não adianta. Então, você tem que estar sempre ligado nesse indicador. E quando fala assim, por endividamento, pode dar uma conotação que é uma coisa que demora muito para mudar, mas não, é todo dia, porque a empresa está se endividando, está pagando, então isso tem um impacto também quase diário, como tudo que a gente olha dentro da empresa acaba sendo diário. Caixa, nível de caixa, como a gente está. A gente olha também quanto que tem sido o custo da gente de processos trabalhistas, então é mínimo e faz com que fique ali. Chega, aí- você já falou 3. Senão ele vai ficar Ele sem vai nenhum. ficar sem, ele vai ficar sem. Eu acho que a gente tem que olhar também indicadores de produtividade, e aí depende da característica de cada operação, né? Ou se é por entrega, ou se é por quilômetro rodado, enfim. Mas a gente tem indicador, no nosso caso, é por quilômetro rodado no dia anterior, então eu olho tudo que o caminhão rodou no dia anterior. Um outro indicador que eu acho importantíssimo, que aí é em relação à jornada de trabalho, a gente tem lá o acompanhamento diário disso também, né? Aí é uma bola dividida. Que aí olha nós dois, isso está dentro da torre, mas olha nós dois. O Rodrigo olha para esse ponto da jornada de fato, do passivo que está sendo adquirido ou não, e no meu caso eu olho para pagamento de folha, digamos assim, né? Geração de hora extra, tal, tudo isso, e eu olho mais voltado também para produtividade. Esse cara ficou muito tempo parado, Produziu sem muito, produzir, produziu pouco. né? Então, um indicador de hora extra a gente tem dentro, jornada de trabalho. Se a hora Que extra ele for faz- produtiva, Na realidade, isso ela faz um cruzamento entre o tempo de jornada e o tempo de condução, né? Quanto tempo do dia ele isso a Aham. tecnologia Passou- ajudou bastante. sim. né? ajudou bastante. 10 horas de jornada, 1 hora de condução, 2 horas, tem algo errado, vamos olhar. E controle de custo de combustível e manutenção, né? Porque assim, na realidade, os meus indicadores são mais do que isso. Eu acabo olhando ali em torno de uns 10, 12 indicadores por dia, né? Entre frota e operação. 6 indicadores de cada, porque também se aumentar demais... O saudável é uma... São 5 por área. 3 a saudável é 5. nessa E a gente faixa. tem uns que Seis são por área. até nisso, é compartilhado. Por exemplo, ele Yeah. falou, custo de combustível. É uma coisa que está ligada à operação, mas está ligado lá ao resultado da empresa resultado. que a gente acompanha. Até porque no transporte, né, muita gente nos pergunta, mas o combustível ele representa um dos maiores Dependendo custos. da né? operação, 40%, 50%, Ah, 30% do negócio. E aí, Dependendo, né, do tipo de operação que você agora, faz. uma coisa legal que vocês trouxeram aí, e a gente observa, que é o seguinte, você vê que nos indicadores, tiveram indicadores de endividamento, de caixa, indicadores de produtividade, mas você vê como empreender no Brasil é difícil, que a gente tem que ter Difícil. indicador para controlar um custo trabalhista, uma custo de jornada de processo, trabalho, sim, coisas sim, que a legislação ela fica ali em cima, que Uhum. foi como vocês falaram, né? Se não tiver muito bem controladinho, enquanto tá aqui ok, mas se você não provar, se você não acompanhar isso de perto, realmente Ainda a empresa acontece uma pode ter um mudança da impacto lei aí no significativo. meio do caminho, que houve uma mudança em setembro do ano passado,
que ficou aí meio obscuro, a partir de que momento ela iria Você valer. fica nessa a mudança. incerteza, E né? aí, Tô certo ou tô errado. Tô certo ou tô É errado. o que a gente chama do e- custo do Brasil, E isso, nesse né? momento é teve o uma custo das enxurrada de estruturas processos. para controlar o exatamente. atendimento ao compliance, as legislações e tudo mais. Exatamente. O intuito de puxar esse gancho é muito para trazer essa provocação para quem está ouvindo também, Sim. porque muitas vezes o cara ele tá controlando a empresa no instinto. E chega num determinado momento que não dá mais para controlar assim. Sim, Vamos Não, ver sabe? onde o vento está isso, soprando, né? Você O chega feeling num tamanho, engana. Então, no início, beleza, você ainda vai, você controla menos indicadores ali, você vai controlar o Até faturamento. porque também eu acho que no início, falando de início, né? Eu já ouvi essa expressão em algum lugar e não me recordo aonde. Mas no início, e no nosso caso foi assim, Assim. era progresso e ordem, né? Não ordem e progresso. Então, primeiro você Faz o negócio vai pro acontecer. momento de cada um, você tem que ver as oportunidades que estão surgindo, então você tem que fazer o negócio acontecer e não dá para você arrumar. Eu acho que vocês também já passaram por isso. Então você tem que fazer opção, tem que acelerar. A gente na roça fala isso, ó, o cavalo está passando selado. Ou você monta ou não pula, monta. Se ou não não. montar, você vai perder a oportunidade. Então você acaba indo e nisso vai desorganizado mesmo, mas tem que ir lá. Aí, por termos os dois e com características diferentes, a gente optou. E isso foi engraçado. Eu lembro disso lá em alguns momentos lá atrás, pandemia, por exemplo, e outros momentos também ali na trajetória de crescimento, onde a gente sentava e dizia, ó, você controla o que Tá pagando, garante que você está recebendo tudo que a gente está fazendo e que você tá só está pagando pagando o que a gente usou. E eu vou garantir que a gente vai faturar. Então, assim, perfeito. mas o controle, o indicador, não tem. Eu vou jogar o máximo de faturamento para dentro que eu puder e ele vai ter Você certeza de que o aperta dinheiro o número. está Garante que não Então, tá pagando, tendo- às vezes, um contrato de um isso, terceiro. você Não tá jogando dinheiro fora. jogando Né? frete fora. dobrado, deixando de cobrar alguma coisa de Ficando um cliente, enfim, coisas desse tipo. Então, o controle passou a ser esse. Era muito mais em função de caixa e operação. E o legal é que vocês Num determinado trouxeram momento. dois pontos que são importantes, que eu aprendi isso com meu pai também, né? Não adianta tanto você só faturar e trazer cliente e tudo mais, Sim. se você não tiver um processo de cobrança Sim, muito bem sim, estruturado sim, e de pagamento sim, muito bem estruturado. Porque Sim. você vai faturar pra caramba. Você Sim. pode estar mandando muito bem ali no comercial, trazendo cliente e botando pra dentro. Mas se você não cobra bem, Sim. você não vai pagar a conta. Se Sim. você paga errado, Vai deu faltar problema dinheiro, também. Não sim. adianta faturar mais que o problema só Sim, ficar maior, né? Como vocês sabem, o nosso negócio é o dinheiro na frente, né? O tempo Capital todo. intensivo. E o recebimento Sabemos bem como e o recebimento Tempo com todo. prazo. Então, Mas agora eu vou estreitar um pouquinho mais. Vocês não me deram 5, vocês me deram 6. Tem 6 indicadores. Corta um aí, né? Não. A gente tem que pensar que nem todo mundo tem o nível de gestão que eles têm. Então a gente precisa definir minimamente 2 indicadores que vocês não deixariam de olhar de jeito nenhum no negócio de vocês. Então Mesmo vocês se não falaram, tivesse esse nível de controle, né? vocês falaram endividamento, controle de caixa, custos, produtividade e jornada de trabalho. Qual desses 6 aqui, né? Na verdade são 5. Não é porque teve custo de combustíveis também. Custo do combustível, foi mal. Mas desses 5 aqui, qual desses vocês definem como a prioridade, as 2 prioridades para se olhar no negócio? pronto, vamos lá. Eu acho que para uma transportadora de frota, né, é essencial olhar custo de combustível e consumo. Né? Eu acho de suma importância. Eu diria que Porque tá dentro é o do maior- real quilômetro, né? Isso Custo por quilômetro. O custo por quilômetro. quilômetro. Vamos E falar, eu- vamos chamar esse indicador de lado custo cá, por quilômetro. quilômetro, Caixa, indicador de caixa. Como diz aí o ditado, Caixa é rei. O caixa é o rei. Se ele tiver com algum problema, sinal de que você está com um problema grande lá atrás. Pode Perfeito, estar. perfeito. Até porque ele, não só porque está ruim, mas como o nosso negócio, se eu começar a crescer agora, eu vou precisar Casamento, né, de caixa. de caixa. Então, Quanto mais você E- cresce, né? E às se eu vezes... não estiver olhando para isso, E às vezes até o caixa alto uhum, pode ser um sintoma de algo errado. Vai falar, por quê? Pode estar deixando de pagar alguma Pode estar deixando de coisa, pagar, sim. acumulando algum passivo, porque às vezes você não está pagando um imposto que você achava que não deveria pagar. Sim. Então, eu concordo com você. Se fosse para escolher um indicador, qual é o indicador que você olha a caixa?
cara. Porque dali portanto você que tira, você consegue sem tirar dinheiro algumas você não faz coisas nada, ali. né? Você toma uma decisão ali de tipo, pô, tá sobrando demais ou tá sobrando de menos, eu consigo ir em cima do problema, né? É Por um isso termômetro que de onde eu posso ir. não à toa é um dos mais importantes que você vê quando a gente fala de negócios que já estão há muito tempo, sem profissionalização, sem nada. O que é que a gente fala aqui que o pessoal olha o quê? Só Caixa, gestão de caixa, né? Óbvio com os seus devidos cuidados, É. mas eu acho que realmente o caixa é um Sim. dos negócios Sim, extremamente que não pode sair. lucrativos, eles Sim. morrem por falta de E caixa. de né? tamanho diferente, ou muito pequeno, ou muito grande, ele é o principal aí, né? Perfeito. Eu vou aproveitar então para compartilhar um pouco do nosso lado, né? O Sim. que a gente olha e que eu diria que para mim assim é essencial na gestão do negócio. Faturamento, que para muitos você vai falar, não, faturamento é ego, faturamento, mas querendo ou não, é o que a gente traz ali, o volume de negócio. Então, eu gosto muito de olhar para faturamento e aqui a gente chama do custo qual a sigla que a gente usa? Deu um branco agora, cara. Da margem de É o frete? custo de frete. O custo de frete. frete, a gente usa uma sigla aqui que agora deu um baita branco. Mas é o custo de frete, que é o meu principal A tua custo hoje. rentabilidade, Né? talvez, no Quando frete, eu olho, porque eu já me... Por causa do nosso modelo de negócio. Sim. Do modelo de negócio, Sim. porque eu já parei para Perfeito. pensar. Às vezes eu ia fazer a gestão do negócio, eu olhava umas contas assim, porque o café, eu vou cortar o café. Aí quando eu olhava a representatividade do café no meu negócio Mas todo... hoje o café tá caro. Tá caro, hoje representa muito. Se cortar o Hoje café já faz uma representa. baita diferença. Mas na verdade, se eu me dedicasse a olhar o custo do meu frete, né, o meu CTRB. CTRB. Né? Que é o custo É. da carta de frete. Então, eu posso melhorar. Cada R$1 que eu melhoro desse custo, eu melhoro a minha margem. Né? E isso representa mais de 70% do meu custo, vamos dizer assim. E isso é legal se trazer isso, porque isso é a característica de cada negócio, né? Quando a gente fala, João, fala de faturamento, é a mesma coisa do seu indicador de produtividade. Né? O seu produtividade, o nosso é o faturamento. Sim. Por quê? A gente não é frutista, a gente não tem a característica do negócio de vocês. O que é que diz pra gente se a gente está tendo produtividade? Porque o nosso volume de viagem versus faturamento é muito proporcional. Se eu cresço faturamento, eu estou crescendo muito o volume de viagem. E o outro é o custo do frete, né? Que é justamente isso, porque a gente não é... Vocês têm o custo do frete, que é o custo do quilômetro rodado. O nosso é o custo da subcontratação do transportador, que é esse custo do frete. É quanto a gente está pagando para esse freteiro, né? E... isso é a nossa produtividade, né? Mostra ali, de fato, uma redução desse custo, ele é extremamente impactante. Aquilo que você falou, às vezes é muito melhor eu reduzir 1% do meu custo de frete do que eu aumentar 10% no meu faturamento. Então, isso traz pra gente... não está na nossa mão aumentar, né? Depende de vários fatores. Exatamente. Depende de tudo. E reduzir, às vezes, está. A não ser que Então, você seja, eu hoje, né, obviamente a gente não controla só com isso, mas é algo que se eu puder escolher o que eu vou olhar, só vou olhar principalmente isso e confiar que o nosso diretor administrativo e financeiro está cuidando dessa diferença desses outros custos, para que de fato eu tenha uma margem líquida que funcione, né? Despesa financeira, tudo isso que entra na parte de endividamento, que isso pode acabar um negócio também se você não fizer uma boa gestão disso, né? Mas eu queria provocar isso porque muita gente não sabe, e a gente está falando do CTRB, que é o nosso caso especificamente, vocês têm o custo de combustível, o custo de manutenção, que engloba o seu custo por quilômetro rodado, né? Vocês estão mais nessa linha, mas tem empresas que controlam o CMV, né? O custo de mercadoria vendida, tem o CTO, que é o custo total de operação, que é para um varejista, alguém que tem uma loja no shopping, ele tem que olhar isso, representa custo do aluguel, muito, quanto aqui representa, né? Então, e às vezes a gente não tem esse nível de consciência que precisa controlar isso e que se a gente aperta isso, o maior ganho, a nossa maior margem vem disso aí. Sim. Né? Sim. Então, é o que eu falei, redução do custo é 100% de margem. Com certeza, e está anotado aqui, a cada R$1 de custo, R$1 de margem. Entendeu? Então, sem dúvida, é algo que a gente quer provocar mesmo na audiência para poder olhar para isso dentro de casa, né? Vocês estão num nível de gestão
muito bom. E é por isso que a gente trouxe vocês. Né? É Obrigado. por isso que a gente Obrigado, falou, poxa, obrigado. vamos trazer É um quem de exemplo, é um fato, case muito legal. quem de fato é um case, quem de fato tem a agregar para que as pessoas que estão assistindo esse podcast possam aprender com vocês também, né? E um outro ponto que eu queria trazer, né, que eu venho, né, acompanhando bastante o movimento e vem se falando muito, e eu falei na gravação que a gente fez anterior, é a questão, vocês são um exemplo claro junto com a gente de que uma competição, né, mudando aqui, é algo muito sustentável para vários negócios, né? Muita gente enxerga o concorrente como uma peça que, não, cara, o Exatamente. concorrente lá e eu cá, não quero, vamos brigar. Quero nem perto. Não quero nem perto, né? E se você olhar os nossos negócios num primeiro momento, eles são concorrentes, São do mesmo segmento. são do né? mesmo segmento de transporte, e muitas vezes vai disputar até pelo mesmo cliente, mas ao mesmo tempo nós somos Complementares. complementares e somos a gente um coopera com o outro para esse crescimento, né? Você vê, se não fossem vocês, a gente não conseguiria atender tão bem alguns dos nossos clientes. E em um determinado Não fosse momento vocês, também, né? né, como vocês falaram ali no momento da pandemia, a gente trazer vocês para esse modelo de negócio Sim. também foi algo que fez vocês voltarem muito mais rápido do que vocês Sim, acreditavam e sim, potencializar todos os outros negócios. Então, eu acho que esse aqui é um exemplo para a gente trazer E para eu quem acho está que ouvindo. dentro desse segmento é mais difícil ainda Isso. Uhum. de ocorrer isso, né? Sim. Dentro do transporte. Exatamente. Existe uma disputa, Uma disputa. muitas vezes desleal, inclusive, Né? né? E a gente conseguiu montar uma parceria sólida, Exato. com Existe respeito, né? Baseado confiança, né? a gente Vocês já divide de tinham uma princípios, relação valores antes com o muito- Pezinho, a Sim, gente se lá conheceu sim, depois com e ainda Rafa, isso, construiu sim. ainda mais essa Sim, relação, sim, né? sim, Pô, sim. eu sou muito grato pela vida de vocês, vocês Nada. são parceiros, fornecedores que a gente sempre quer estar honrando muito, então convidar vocês para o uma forma podcast de- é uma forma com de honrar certeza. vocês também. Com né? certeza. Obrigado. E A gente- também isso, registrar a importância de vocês também dentro desse Dentro processo desse nosso, processo. né? Que hoje são grandes parceiros nossos, e a gente tem a certeza que a gente vai sempre fazer o possível para entregar o melhor para vocês. Né? A gente brinca, nossa frota é sua frota. E é mesmo. Pior que Mas a gente vende como sabe tal. disso. Não, e a gente, eu nem olho, que a nossa audiência não escute, mas eu acabo não olhando muitas vezes pela relação de confiança que a gente Confiança tem. mútua. Que é Então, importante, o né? caminhão foi para onde, qual rota, pouco me importa. A gente tem o nosso acordo, tá ali, a gente opera no bom e no ruim, na alegria e na tristeza, é o casamento Com perfeito. certeza. Então, assim, a gente sabe que não só temos coisas boas, temos problema, mas faz parte do jogo, vamos embora. Então, assim, é uma relação baseada nisso, na confiança. A gente agradece também a confiança que vocês têm na gente. Enfim, a gente está aí para mais um bocado de tempo junto. Maravilha. Maravilha. Agora eu quero, né, fazer uma pergunta para vocês aí, né? A gente vem chegando ao fim. Qual o legado, né, que vocês queriam deixar, né, enquanto empresários, empreendedores do ramo? Traz pra gente aí, cada um. Vamos lá. Eu nunca tive assim um pensamento desse. Isso veio sendo construído de casa. Nunca quis ter uma empresa grande, sabe? Ser a maior empresa de transporte. O pensamento antes a gente queria ter 30 caminhões, 10 para cada um. Né? 10 para mim, 10 para Antes Leandro. disso eram até 10. É. Depois foi para E 30 aí- e aí foi. E aí conseguimos vir crescendo. Então, um legado de negócio eu não tenho, sinceramente, isso na cabeça. O que a gente quer deixar é mais voltado para o caráter, né? Baseado em princípios e valores, né, que a gente Se a gente acredita. conseguir deixar, que a sair gente, como um empresário, no um meu empresário caso aí. respeitado no meio que a gente vive, que estamos aí tudo com parcerias de longas datas. Tem vendedor que vende carreta, que vendia carreta para meu pai. E isso é muito importante, né? A gente hoje está num ramo difícil, que para você fazer um pedido de um caminhão que custa caro, em torno de 800 mil, de carreta, você tem que fazer depósito, você tem que dar autorização de faturamento de um banco, e a gente não precisa disso. Então isso para a gente é mais importante. Isso Credibilidade, é né? um legado. No meu ponto de vista, isso é nessa linha também que o Rodrigo falou. Também nunca tivemos esse objetivo. A coisa aconteceu muito naturalmente e acontece até hoje na vida da gente.
Foi assim a transição do meu pai para nós. O filho do Rodrigo está começando a ir para a empresa agora, que é Legal. de Já a todos terceira dos filhos, geração aí, é o já. mais Bacana, velho, ele está Bacana. com 17 anos, Pedro está indo já. Davi também, que é o mais novo dele, de vez em quando vai, quando está de férias e Fala que tal. ele não tá trabalhando, não. Ele Fica vai, bravo, vai ficar bravo. E assim, segundo o João, que é Rodrigo, o de Leandro, também quer ir para a empresa o todo meu também sábado. quer ir para fazenda, que é outra atividade que a gente tem também. Então, a criançada vai criando identidade com o negócio. Então, assim, mas voltando para a questão do legado, eu acho que é muito em função disso. A coisa acontece naturalmente. O que a gente não pode abrir mão é de princípios e valores. A gente tem os nossos, que são inegociáveis, então o resto eu acho que é consequência. E aí o legado vai ser esse, vai ser de independente da empresa continuar ou não, porque pode ser que não continue, pode ser que não tenha sucessão, né? A sucessão acho que ela pode acontecer ou não, né? É algo natural, ela pode acontecer se for natural, acho que nada de imposição, de nada, nunca Converso com foi meus assim. filhos, mostrando o que é bom, o que é ruim do negócio. Então, Nunca foi assim na nossa se casa. quiser, ele vai. Uhum. Não. Meu pai nunca impôs nada pra gente, nada. Sempre nos deixou muito à vontade, eu acho que por isso que deu certo. Então, lógico, com responsabilidade, o que ele sempre impôs e cobrou foi a responsabilidade, né? Não dá para Não faça acordo com ficar. ninguém, mas se fizer, cumpra, Uhum. Tem cumpra que, nesse sentido. então, assim, eu acho que, na minha opinião, o legado é isso, é ser lembrado como uma referência, mas uma referência também no sentido de caráter, de dignidade, enfim, humildade, Muito bom. muito baseado nisso. E no segmento do transporte, você ter essa. Isso é. É, Ser lembrado dessa forma é muito sim, bom. É Né? muito sim. bom. É gratificante. É Isso é gratificante. gratificante. Eu acho que é muito mais em relação à pessoa do que ao empresário, entendeu? E uma porque- coisa até trazendo aqui, né, que é um dos pontos do nosso projeto, é justamente trabalhar essa questão da sucessão, né? Como vocês falaram, pode ser que o negócio ele não vá à frente porque seus filhos não queiram Sim, assumir, sim. os seus também não tenham, né, o interesse, mas a estrutura familiar e a sucessão do patrimônio da família, Sim, né, sim, e tudo, ele sim. tem que ser pensado Sim. e você pensar de agora que eles estão novos, tá? É. Então, Sim, até trazendo um pouco aí do que a Uhum. gente está querendo pregar, é que Uhum. se não estão pensando, já começa a pensar Tem que pensar. nisso, criar a estrutura de patrimoniais, de sucessão patrimonial, né, family office, né, para que vocês possam de fato gerar uma governança e que essa família ela possa continuar com essa união que vocês têm, né, e não que isso não venha a ser um fardo lá no futuro. Exatamente. A gente pensa muito nisso, né? Estamos estruturando também esse modelo. Tem como você falou, né? Hoje nós somos 2 irmãos, né? Os sucessores já passam a ser 4 primos. Ah, Além do É distanciamento, você vai trazendo mais gente. Então, hoje são 2 esposas que são irmãs. Então, vão ser Menos 4 outros agregados que talvez não tenham essa ligação. Então, você vai trazendo mais gente para o pacote. Então, ou você tem que ter isso muito bem estruturado Bem já, estruturado. né? De repente ali, se alguém vai ter um cargo executivo ou não dentro da companhia, vai da capacidade de cada um, isso. mas ou você tem uma estrutura, um conselho administrativo, alguma coisa fora olhando, e essa turma faça parte disso, com os executivos operando, né? Tem que se pensar nessa estrutura, né? Vai muito se vão se identificar com o negócio ou não, né? Então, assim, mas é aquilo, a gente não tem isso na cabeça de não, meu filho tem que tocar, o filho dele tem que tocar, nada disso. A empresa, Isso é muito o Flávio natural. Augusto que fala isso, você tem 3 possibilidades numa empresa, ou ela vai ser vendida, ou ela vai quebrar, ou ela vai ser herdada. Verdade. E aí você vai, né, a sucessão no caso. Então, você escolhe, a sucessão é apenas uma das possibilidades. Perfeito. Tem 33% de possibilidade disso acontecer, né? Então, quebrar a gente não quer. Então, ou pode ser sucessão ou pode ser vendida também, Claro. de repente. Isso aí
Maravilha. Eles estão cara. fazendo o dever de O dever casa de para não casa. quebrar. É isso aí. Estamos isso aí. tentando. E É pelo isso nível aí. de organização, não tenho dúvida Não que tem isso aí vai ser dúvida. pensado, vai ser trabalhado também. Amém. A gente está chegando ao fim, né, eu vou anotando aqui, João também vai anotando, a gente anota algumas características para fazer um resumo do que a gente conversou, né, de pontos que vocês trouxeram, que a gente identificou como pontos principais para o sucesso do negócio, né? Então, trazer alguns aqui, eu acho que um que vocês trouxeram é a questão da união familiar, né? Eu acho que trazendo isso para vocês foi muito importante. Essa união, o fundador ele não ter o ego, né? Se libertar do ego é um outro ponto ali para e não só ele, mas vocês também. Isso é uma característica que a gente enxerga que o empreendedor ele tem que ter, porque isso tira qualquer conflito, né, mais crítico que possa ter. Vocês vêm de um ecossistema de negócios da área do transporte e isso foi fundamental para o que vocês construíram hoje, né, em termos de know-how, de conhecer mais do negócio de vocês. A questão da consistência e disciplina, né, para que vocês consigam implantar essa profissionalização, vocês trazerem de fato a cultura para o time de vocês, né? Então a consistência, a disciplina, algo que vocês já trazem de base familiar, que foi reforçado pelo militarismo, né? E vem fazendo isso. Eu acho que é um ponto, né, João, que a gente sempre traz aqui como uma das características relevantes do empreendedor e das empresas de sucesso. E uma coisa que vocês trouxeram, que eu acho que é a cultura de resultado, né? Que é essa cultura do acompanhar o indicador, de estar fazendo a gestão da empresa através de indicadores, né? Isso é muito importante também para que você consiga navegar o navio, né? A partir do momento que ele cresce em mares mais tranquilos e nos mares mais adversos também você conseguir da melhor forma atravessar ali por aqueles momentos, né? Então, esses foram alguns dos pontos que eu trouxe aqui, né? Das características que vocês trouxeram. Tiveram vários outros, mas aí também, se a gente for falar aqui, vão ser muitos. Os mais importantes. Cara, é isso, é agradecer pela presença de vocês. Como o João falou, pra gente é uma honra ter vocês aqui. Vocês são referências pra gente também no segmento de transporte. A forma como vocês conduzem os negócios, como vocês implementam os controles, a administração. A gente já usou muito vocês como benchmark dentro do nosso negócio, né, João? E trazer vocês aqui pra gente é muito gratificante. Muito obrigado. A gente que agradece. Obrigado. Né? Obrigado mesmo, gente. Assim, faço das palavras de Binho minha aí também, né? Receber vocês aqui é um privilégio. Espero que a gente possa marcar outras vezes para vocês compartilharem um novo momento de empresa, quais são as etapas que vocês passaram, para continuar compartilhando esse conhecimento aí para todo mundo que precisa. Da gente que agradece, obrigado aí a oportunidade. Contem com a gente, não só na empresa, mas fora dela também. A gente também admira muito vocês, a trajetória de vocês. A gente sabe da trajetória de vocês, né? Sabe de onde vocês vieram, como que construíram, né? o negócio de vocês e o legado que vocês estão criando, né? E agora mais esse aí. Sucesso, que Deus abençoe aí essa nova trajetória, né? Ou mais essa trajetória aí. Com certeza vai ser mais uma de sucesso. Com certeza. Muito obrigado. Obrigado nós. E vamos trazer aqui, né? Para quem gostou do nosso bate-papo, seguir aí a Lamônica, né? As redes sociais, a gente vai colocar os links para quem está assistindo. Apesar de não ter mais vergonha, não estar na rede social, vocês têm rede social, como é que tá? Rodrigo tem, eu não. E tem da Leandro empresa tá e Rodrigo. A gente vai colocar também, Rodrigo, se for do interesse o seu, e sigam também o nosso projeto, o Legado, né? A gente vai estar compartilhando. Compartilhem essa história com quem é de interesse, né, João? Porque... De fato, aqui a gente traz um pouco de como profissionalização, eu tomei uma aula. Indicadores, eu tô aqui né, com um monte de dever de casa aqui. É isso. É bom para o negócio. Obrigado. Valeu, obrigado, gente. Valeu, tchau, gente.